que você fez em 1961? Estou vendo aqui, não fiz nada. E em 62? Eu tô bonito? Lindo. 60, Bidu? 60, também não fiz nada. 63? 63, também não fiz nada. E em 64? 64, fiz trem das 11. A importância da indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar de melhor documentário nesse ano de 2020 é muito grande. Não só pelo momento em que a gente passa, o momento em que o mundo passa, em que a gente precisa tanto construir pontes, construir diálogos, mas também pela representação do cinema brasileiro nesse circuito internacional. Um homem sem religião é mau. Um homem que destrói o seu casamento é mau. Ele não destruiu. Foi dissolvido pela lei. Um cara que parece tão pouco assim na mídia como eu, não por opção, né? Sim. Não por opção, porque o mercado é esse aí. O mercado é cruel, né? Viraram as costas para mim, eu também virei as costas e fui embora, fui em frente. Um arco-íris cruzou o céu e descansou do outro lado da montanha. O dia demorou a passar. Você demorou a chegar. Olá, eu sou a Adriana Couto, Metrópolis no ar. A Adoniran Barbosa está no imaginário de todo paulistano. Mesmo assim, até hoje não tinha um documentário sobre a vida do sambista que apresentou o bairro do Jaçanã para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. O diretor Pedro Serrano supriu essa brecha com o filme Adoniran. Meu nome é João Rubinato. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. O Adoniran faz parte da cultura do Brasil, mas todo paulistano, principalmente, desde a infância começa a ter contato com ele, seja via tradição oral que o avô ou o pai canta, seja na escola. No meu caso foi na escola, eu me lembro de muito pequeno já começar a ouvir as músicas dele e achar muito divertido, né? Porque para criança aquele falar errado sempre é muito instigante, assim, sempre marca muito. Não foi fácil para mim entrar como compositor, foi difícil, porque ninguém queria nada com as minhas letras, que falavam de nós vai, nós quer. O primeiro filme que eu fiz é um curta-metragem baseado nas músicas dele, e aí a gente estava desenvolvendo um trabalho de transformá-lo num longa-metragem. Nesse processo, entre um e outro, eu aprofundei a pesquisa e percebi que não tinha sido feito nenhum documentário sobre ele. Como eu já estava coletando muito material, decidi que também tinha espaço para fazer um documentário. E então acho que uma obra vem para complementar a outra, sabe? Uma é uma abordagem mais onírica sobre os personagens, sobre a obra, num roteiro de ficção, onde todos eles se cruzam. E o documentário, sim, vem para explicar de uma maneira mais documental mesmo, claro, o personagem Adoniran. Fizer um samba de cada coisa que muda em São Paulo, onde eu vou parar? Não posso. Muito violento o progresso, muito cimento. Concretos. O filme ajuda a contextualizar não só a vida e a obra dele, mas um pouco também de São Paulo, que é um sinônimo de Adoniran, né? Então, um pouco da história do rádio paulista, do cinema, através dos filmes que ele fez na Veracruz e das transformações que a cidade foi sofrendo urbanisticamente, que foram tão bem retratadas por ele nos seus sambas, né? Como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Bom, e a gente está no viaduto Santa Efigênia, que é uma das locações que fazia parte da vida do Adoniran e do samba dele, né? O viaduto é um dos personagens de música dele, e aí eu achei um trecho de fala que vinha, inclusive, eu acho que de um programa da cultura, em que ele falava assim: vai ficar tão lindo que eu acho que não vai dar para ninguém mais morar lá embaixo. Então, a Adoniran sempre está também com essa questão da crônica social, de mostrar a realidade, né, dos desfavorecidos. Você não vai me abandonar, não pode. Queria que você falasse um
pouco do que a gente vê muito retratado no documentário, que era a relação dele com os demônios da garoa. Tem uma simbiose muito grande entre Adoniran e Demônios da Garoa. Na cabeça das pessoas é praticamente a mesma coisa e de alguma maneira é e de outra não. Então, assim, é porque realmente o Adoniran, quando encontra os demônios no início da carreira dele como compositor de samba, ele consegue ter sucesso com alguns sambas dele, como Saudosa Maloca, através da interpretação dos demônios. Mas depois, ao longo da vida, ele foi tendo a oportunidade de cantar os sambas dele com a própria interpretação dele, com a voz dele. E é isso que a gente traz bastante no filme. O Adoniran, muitas vezes, por estar tratando de temas sociais e de mazelas do povo, ele traz uma interpretação muito mais sentida e melancólica. De qualquer forma, sim, eles foram unha e carne por muito tempo e grandes amigos ao longo da vida. E a tradição do Adoniran se mantém até hoje, porque os Demônios da Garoa continuam existindo e fazem shows com o repertório do Adoniran até os dias de hoje. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Ficou com vontade de assistir? O documentário sobre o Adoniran entra em cartaz no dia 23, mas tem pré-estreia daqui a pouco, 21h no Cine Petra Belas Artes, na Consolação. É de graça. Olha que ainda dá tempo de pegar a sessão se você mora em São Paulo. Logo depois tem bate-papo do diretor Pedro Serrano com os jornalistas do Estadão, Luiz Carlos Merten e Júlio Maria. E mais cinema. Você sabia que 3 finalistas do Oscar na categoria documentário já estão no streaming? Inclusive o brasileiro Democracia em Vertigem. O filme de Petra Costa mostra os bastidores do governo no Brasil desde a eleição do presidente Lula, passando por Dilma, pelo impeachment e a ascensão de Bolsonaro, até a polarização política que impera no país hoje. Mas na disputa da academia o páreo está duro. Os concorrentes nessa categoria são fortes, como, por exemplo, Uma Fábrica Americana, produção de Michelle e Barack Obama. Hora de ouvir a crítica de cinema Flávia Guerra. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Democracia em Vertigem é um filme muito pessoal da Petra e, ao mesmo tempo, muito universal. Não à toa, seduziu os votantes da academia dessa categoria. Tema do Brasil, não só pelo Brasil, pela nossa história, pela questão do impeachment da presidente Dilma e toda a nossa crise política, fala muito com o mundo. Por quê? Porque o mundo passa por essa divisão, esquerda, direita, polarizações. Todo esse ambiente político muito acalorado também atinge países como Inglaterra, França, Estados Unidos com Trump, e a maioria dos votantes está nos Estados Unidos. Sem contar o fato de que o filme fez sua estreia mundial no Festival de Sundance, que é um festival americano por excelência, mas muito atento ao cinema independente do mundo e essas grandes questões. O partido é pego num escândalo de corrupção, a maior investigação na história do país. O que vão pensar de nós? Tendo todo esse cenário em perspectiva, a gente pode dizer que o Democracia em Vertigem tem chances de levar essa estatueta. Mas é improvável. Improvável não é impossível, mas é bem difícil. Por quê? Porque a competição não está fácil, como sempre. A gente tem um documentário americaníssimo por excelência, que se chama, não por acaso, Fábrica Americana. Já está disponível na Netflix, corre para ver. Conta a história de uma fábrica em Ohio de carros que foi fechada. Muita gente nessa cidade ficou completamente desempregada, e aí até que um empresário, um bilionário chinês, vai para essa cidade, reabre a fábrica, em vez de produzir carros, ela passa a produzir vidros para carro. Tudo vai bem no começo, só que aí começam as crises. Os operários chineses que vão da China para os Estados Unidos para ensinar esse ofício para os americanos têm outra visão. Eles estão acostumados a trabalhar 12 horas por dia. Várias outras formas de relação de trabalho entram em choque com essa relação americana, muito mais pautada pelos sindicatos, por direitos trabalhistas. É um clash de tempo e de modo de ver a organização do trabalho. Parece um filme pequeno, mas ele também é grandioso. What changed in America was rich people deciding they wanted to rewrite the rules to take advantage of people. A gente ainda tem que pensar muito bem em Força Má e The Cave. São 2 filmes que tratam da realidade da guerra da Síria e de personagens muito importantes dentro dessa guerra. O
o The Cave, ou seja, a caverna, é uma médica pediatra que trabalha num hospital subterrâneo em Alepo e está o tempo inteiro sob o risco de bombardeios e ainda tem que enfrentar o sistema machista da região. É um filme muito humano, extremamente dramático, não tem como não ser, e é dirigido pelo Fayad, que já foi indicado pelo Último Homem em Alepo, na categoria do Oscar. Força Má já também fala da questão da Síria, mas pelo olhar de uma jornalista, na verdade ela era estudante de marketing, e o seu marido, um médico. E ela fala também do cotidiano desse marido e desse médico num hospital, numa outra cidade da Síria. E aí no meio disso nasce Samá, a filha do casal. Bela direção. E olha, é um fortíssimo candidato, está disponível já na Amazon. Quem tem Amazon, corre para assistir também. Para terminar essa lista, a gente tem Honeyland, um documentário da Macedônia do Norte que tem a façanha de ter sido indicado a melhor filme estrangeiro e a melhor documentário. Tem gente dizendo que não vai levar nenhum dos dois, sim, porque o páreo está bem difícil. Essa produtora de mel, uma camponesa que vive com a mãe muito velhinha e doente, que é vizinha de uma família que chega e desestabiliza toda a lógica dela, todo mundo que ela organizou em torno da produção de mel. É um filme que também fala do clash de mundos, o clash dos tempos. Ela está num outro tempo, uma produção que a gente diria aqui ecologicamente muito sustentável. Vem aí com o prêmio de melhor documentário em Sundance 2019, onde Democracia em Vertigem também estreou. E olha, é forte candidato, é um dos meus preferidos ao lado, claro, de Democracia em Vertigem. Essa categoria, de novo, está fortíssima, não tem páreo fácil aí não. Um presidente destituído, um presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Histórias reais para a gente pensar no mundo. Vamos de música? Com o cantor Zé Geraldo, que surgiu para a gente, para o público, na década de 70 e nunca se rendeu à indústria fonográfica. Fiel aos versos até hoje, compõe aquilo que ele gosta, canta também o que gosta e está firme na estrada. Zé Geraldo acaba de lançar o 17º álbum. Vamos ver. Não quero falar não, quero ficar ouvindo ele. Eu passaria a tarde com Zé Geraldo, ouvindo as novas canções e também aquelas que não saem da nossa lembrança, como a que ele fez para uma paixão de adolescência. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. Mas o nosso encontro de hoje é para falar do 17º trabalho da carreira, Rei Zé, um disco feito de inéditas, mas também de encontros com admiradores, como a banda Folk na Kombi, e também antigos parceiros, como Renato Teixeira. Botei na sacola e fui viajar. Estava numa expectativa como se fosse um garoto lançando o primeiro disco, assim. Porque eu não sou um compositor, assim, que fica fazendo música para mandar para os outros, sabe? Eu conto minhas histórias, né? Minhas músicas são minhas histórias. Não tenho pressa pra voltar pro meu roçado. Um homem despreocupado tem tempo pra namorar. Você tem que falar de Bicho Grilo Artesão, porque tem aquele clipe incrível. Sou um grão de areia no oceano tão grande. Um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Na realidade, eu sou um bicho grilo. Imaginei, tivesse um... Então eu estou sempre rodeado de bicho grilo. Eu vou muito em São Tomé, né? O Ventania é irmão que eu tenho, assim, Venta, né? E o maior bicho grilo do Brasil é o Ventania. Então, quando eu fiz a música, eu falei, desde o primeiro momento, essa música tem que gravar um clipe em São Tomé. E de preferência... Já que é pra ser bicho grilo, vamos ser mesmo, E de preferência que o Ventania esteja, né? Tô nem aí se o bonde sai do trilho. O mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Você falou agora do Rei Zé, né? Que é essa versão do Rei Joe. O que foi mais... Como é que foi esse processo? Assim, eu sei que é uma música que é muito significativa para você, mas até aí você decidir reescrevê-la, né? Reinterpretá-la?
Não, a história toda começa assim. Eu com 22 anos, eu estava vindo de Minas para São Paulo. Eu fui passear, estava voltando, o ônibus que eu viajava bateu num caminhão na rodovia Rio-Bahia e morreram algumas pessoas e eu fiquei com o meu lado direito todo quebrado lá. Quando eu saí do hospital, eu fui para Santos, que eu tinha uns parentes lá em Santos, eu fui fazer fisioterapia em Santos. Tá. Com 22 anos. Aí uma banda chamada Blow Up, uma banda de baile que tinha lá em Santos, o guitarrista do Blow Up, o Robson, me mostrou o Jimi Hendrix cantando Hey Joe. Na versão original, o cara mata a mulher. Eu não tenho o menor interesse em cantar uma música, o cara mata a mulher, entendeu? Sim. Aí eu peguei e escrevi uma letra que o cara não matou ainda e eu tô tentando tirar a ideia da cabeça dele, né? Você vai dando conselhos, né? Você não vai se apaixonar de novo. E aí, abrasileirei, falo de maioridade penal, falo de... Né? Aí virou Zé. Ei, Zé! O que você está fazendo com esse 38 carregado, preparado para sacar e atirar? Se você fosse olhar agora para sua carreira e para esse disco, que momento que ele significa, o que futuro ele aponta, qual que é o balanço que você faz? Não, eu acho que ele sintetiza bem a minha caminhada, sabe? Quando começaram a querer mexer nos meus versos, eu falei, opa! Aí o que eu fazia? Eu comprava um carro usado, 2, aí quando era época de gravar, eu passava no cobre, bancava estúdio, bancava a despesa toda. E desde o sexto que eu sou independente, né? Mas esse disco aponta que eu estava certo com as minhas convicções. Para você tocar com as mãos, o arco-íris que descansa do outro lado da montanha. A música tema do próximo filme de James Bond vai ser mais pop do que nunca. A americana Billie Eilish confirmou que vai escrever e cantar a canção de 007 Sem Tempo para Morrer. Aos 18 anos, vai ser a artista mais jovem a encarar a tarefa que já passou por Paul McCartney, Duran Duran, A.H., Adele, Chris Cornell, entre outros. A estreia do filme está marcada para abril. Taste me, the salty tears on my cheek. That's what a year-long headache does to you. I'm not okay, I feel so scared. Um casal entediado cria um jogo para testar a relação, envolvendo um amigo e uma prima. Mas as situações levam à reflexão sobre os limites do amor e da fidelidade. É o que acontece em Brincando com Fogo, nova montagem do Grupo Tapa. Há um tempo para amar e um tempo para odiar. Bom dia! Um texto que fala dessas relações conjugais, que fala desses limites, né? Eu queria que alguém me contasse um pouco de como é esse jogo que acontece nesse texto, nesse espetáculo. Essa peça foi escrita pelo Augusto Strindberg e ele sempre tratou das relações afetivas, conjugais e, por incrível que pareça, ele fala de um casamento aberto em 1897. Se eu não soubesse que você é incapaz de sentir ciúmes, começaria a desconfiar que você sente. Se eu não soubesse que você é incapaz de me trair, eu começaria a ficar com a pulga atrás da orelha. Por que isso agora? Esse casamento cheio de provocações, o que é possível, mas com aquela pequena coisa que às vezes, mesmo hoje, em que você não tem os códigos morais que você tinha, tudo é possível desde que as pessoas não se apaixonem. Aí é brincar com fogo. Aí é brincar com fogo, exatamente. Então é uma peça escrita há mais de 100 anos que toca em questões que a gente pode teorizar, falar de muita coisa, mas na hora que o bicho pega, como é que as pessoas se viram no meio dessa situação? Ela é louca por ele. Ontem à noite eu achei que fossem se beijar, se abraçar. Cuidado! Não se deve brincar com fogo. Eu sei, mãe, eu tô careca de saber. Você acha que eu devo ter ciúmes? Nem que seja para manter as aparências. Que jogo é esse? Eu acho que é um jogo da perversão, da sedução. E que às vezes É aventura, né? Que a gente nem se dá conta e faz. Esse tipo de jogo. Um homem sem religião é mau. Um homem que destrói o seu casamento é mau. Ele não destruiu.
Foi dissolvido pela lei. Agora, aqui a gente tem também todo um cenário, um figurino e uma iluminação. É uma coisa meio atemporal. Exatamente. Né? A ideia é essa. A grande questão das peças do Strindberg, pelo menos do meu ponto de vista, é que a gente não deve deixá-las nem no momento que ela foi escrita, nem que ela aconteça hoje. Ela se passa num espaço de sonho. Esse sonho é gerado pelo desejo. Os objetos são reais, quer dizer, é um ateliê de um pintor, mas é um espaço de sonho. Porque o espaço do desejo é o espaço do sonho, não é o espaço da realidade. Ouve só isso. Uma mulher bonita, sem pudor, é como uma porca com um anel de ouro no nariz. É engraçado que o Strindberg foi sempre acusado de misoginia. Esse homem que era considerado misógino escrevia personagens soberbos para as mulheres. E eu acho que a gente tem que continuar discutindo o feminino, porque não são questões resolvidas. E a gente fingir que elas estão resolvidas é uma maneira hipócrita da gente lidar com a questão. Já espanei a poeira hoje, meu anjo. A sabedoria da mulher edifica a casa. Sua loucura a destrói com as próprias mãos. Sabe quem vai ser o próximo presidente do júri no Festival de Cinema de Cannes? Ele mesmo, o diretor americano Spike Lee, será o primeiro negro a ocupar o cargo, que se renova a cada ano. Na última edição, o presidente foi o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Spike Lee disse que está feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo e honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana nos Estados Unidos a assumir esse cargo. O Festival de Cannes será em maio. E para encerrar, o Metrópolis tem mais um pouquinho de Zé Geraldo, bicho grilo assumido, de bem com a vida, que faz bem pra gente, né? Um beijo e até amanhã. Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco. Podem caçoar de mim, eu acho é pouco. Eu não espero troco se compro fiado. E rogo a Deus até pra um inimigo declarado. Tô nem aí se o bonde sai do trilho. O mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Nem vem com seu jabá comprar minha opinião. Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão. Sou um grão de areia no oceano tão grande. Um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua. De dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco. Podem caçoar de mim, eu acho é pouco. Eu não espero troco se compro fiado. E rogo a Deus até pra um inimigo declarado. Tô nem aí se o bonde sai do trilho. O mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Nem vem com seu jabá comprar minha opinião. Prefiro